Olá, ele é culto, educado e muito carismático. Tem 60 anos de idade e muitas conquistas. Natural de Novo Hamburgo, é um pai de coração. Com 41 afilhados, esbanja carinho e um conhecimento incrível. Filho do Otto e da Silvia, o jornalista carrega 4 importantes prêmios. Com uma carreira de sucesso, é bastante caseiro, valorizando sempre uma boa cultura e uma boa gastronomia. Hoje teremos uma conversa de peso com Dejair Krumenan, o Deja. Tudo bom, Deja? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, todo meu. 41 afilhados. 41 afilhados. Eu tenho um afilhado que casou e os 2 filhos eu sou padrinho. E eu tenho um outro afilhado, o mais velho deles, que eu sou padrinho da filha e dos 2 netos, né? E, enfim, foi criando uma rede, assim, mas o grande volume de afilhados que eu tive foi na minha passagem pelo NH, quando eu fui gerente da circulação, né? E eu trabalhava diretamente com em torno de 150 entregadores do jornal, né? Espalhados pela cidade toda e região. E a minha política, assim, de quando chefiava equipes, né? De estar sempre muito próximo das pessoas, né? Então eu ia nos aniversários, nos casamentos, nos batizados, né? Eu tinha uma relação muito íntima, assim, com todos os meus colaboradores da equipe de entrega do jornal, né? E a partir disso, então, engravidava, eu era convidado para padrinho, né? Então, o grande volume está ali naquele grupo de pessoas do tempo do NH. Tu fala do NH, por onde tu passou por praticamente todos os setores da empresa, né? Eu sempre digo que no NH eu só não imprimi. Eu fiz praticamente tudo, né? Eu comecei como repórter, depois eu fui subeditor, fui editor-chefe por 3 períodos distintos, separados. Fui gerente de circulação por 4 anos e fui gerente de eventos. E a minha última participação no grupo foi a criação do Diário de Canoas. Foi o novo veículo. Capitaneou o processo. Foi. Eu fui para lá, abri a porta, né? Fiquei 2 anos lá. Nós tínhamos, Canoas tinha naquela época 5 ou 6 jornais. 2 anos depois sobraram 3, né? O nosso tomou conta, o Diário de Canoas, né? Para teres uma ideia de números, assim, em 1 ano nós vendemos 2.000 assinantes, né? Numa cidade encostada em Porto Alegre, né? Batendo com os jornais de Porto Alegre, e a gente conseguiu dar esse salto de assinaturas lá no Diário de Canoas, né? Tu viveu o jornal NH pequenininho. Eu sou do tempo que o veículo que transportava os jornalistas da redação era um Fuca velho que o Lelo tinha, né? Então a gente empurrava o Fuca, porque às vezes não pegava, e nós usávamos muito o Tivira, né? O Lelo nos mandava fazer uma reportagem, por exemplo, em Hamburgo Velho. Como é que eu vou? Não tinha ônibus para ir a Hamburgo Velho que passasse aqui na Frederico Link, né? Aí o Lelo só dizia Tivira. Então a gente brincava muito com isso, né? Vamos de Tivira ou vamos de Fuca? Então eu sou deste tempo, né? Do tempo que o NH tinha 2 edições semanais, depois 3, e aí foi passando para o jornal diário e da potência que é hoje, né? Deve te dar um orgulho enorme ter participado. Muito. Eu sempre digo, tudo que eu sei de jornalismo, a minha faculdade foi dentro do jornal NH. O meu grande mestre, o meu grande professor foi o Aurélio Decker, né, que é um amigo, meu compadre, eu sou padrinho de um dos filhos, um dos 41 afilhados é filho do Lelo, o segundo filho dele, o Alencar. E eu sempre digo, eu fiz, a minha vida profissional foi dentro do jornal. Eu sou formado em contabilidade, né, e jornalista, tenho inclusive registro, né, porque eu exercia a função. Então, eu aprendi, o meu banco de faculdade foi as cadeiras da redação do NH. As pessoas até hoje me encontram na rua, no supermercado, enfim, né? E perguntam, tu está no NH, por que tu não está mais no NH? Né? A geração que assumiu o NH ao longo do tempo, ela foi mudando assim, a postura, né? Com relação, especialmente às pessoas que fizeram o NH grande. Eu, assim, sem falsa modéstia, eu sou uma das pessoas que ajudou a fazer o NH grande.
Para teres uma ideia, quando eu assumi uma vez, eu fazia crônica social também, uma das coisas que eu fiz no jornal, tinha noites que eu trabalhava, que eu ia em 5 festas na mesma noite. Ficava meia hora, 1 hora em cada festa, mas estava presente porque eu sempre entendi que o repórter ou o cronista social, ele tem que estar no evento para poder contar para o leitor o que ele viu, o que ele sentiu, né? Então, eu dei muito da minha vida para o jornal. Aprendi muito com isso, né? Tudo que eu fiz porque eu quis. O tempo de trabalho, assim, de trabalhar quase 24 horas, teve períodos que a gente trabalhava muito, eu fiz porque eu quis. O jornal não me obrigou a fazer nada disso. E nada disso, para esta geração que assumiu, é importante ou foi importante. Essa geração tem um espírito vingativo, assim. Se tu teve qualquer desavença com a empresa, isso é motivo de vingança. Tu passa a ser persona não grata, né? Quer dizer, me parece uma pena que falte um reconhecimento dessas pessoas. Exatamente, e falta um reconhecimento, né? Mas o maior reconhecimento para mim é que até hoje, eu já saí de lá há muito tempo, saí em 93 de lá, as pessoas ainda lembram e falam do meu trabalho no jornal. Este é o grande reconhecimento. Dia desses, o jornal fez uma série de reportagens sobre o desenvolvimento do teatro em Novo Hamburgo. As pessoas entrevistadas, todas as pessoas que foram entrevistadas, todas, sem exceção, citaram o meu nome, né? Porque eu fiz parte deste movimento de uma forma muito forte. E o jornal NH não publicou o meu nome em nenhuma das matérias, né? Porque a direção do jornal entende que eu sou persona não grata para o jornal, né? E não publicaram. Eu fiquei muito chateado, né, no primeiro momento, assim, mas eu comecei a receber mensagens pelas redes sociais, telefonemas, abraços na rua e tal, e as pessoas me perguntando, o que aconteceu? O NH esqueceu de ti. Eu li uma mensagem na rede social exatamente onde uma pessoa dizia que injustiça... Então eu digo assim, isso não é jornalismo. Por melhor que o jornal NH seja, e eu acho que é um dos grandes veículos de comunicação do Estado e talvez do país, né? Não se faz jornalismo assim. Né? Não se deixa de falar na história. Né? Dia desses eu liguei para lá para falar sobre a Fundação Sheffield, a jornalista me disse o que é isso. Né? Então o NH perdeu o rumo da história. Né? Mas eu continuo gostando muito do jornal, admiro muito, e a única coisa que eu fiz, assim, não vai representar absolutamente nada para eles, para os cofres do jornal, para nada. Mas para mim foi uma satisfação pessoal, assim, eu cancelei a minha assinatura de mais de 30 anos de assinante do jornal. Entende? Então eu tenho um prazer de não assinar o jornal. Eu leio da minha vizinha, mas eu não pago mais o jornal NH para ler. Então foi a minha forma de dizer, bom, quem não gosta de mim, então, da forma como eles estão me tratando, eu vou fazer isso, não vou mais assinar. Mas isso te catapultou também para o centro do nosso estado, né? Aí veio o Jornal do Comércio e a Zero Hora. Tu foste uma pessoa extremamente importante dentro da estrutura da Zero Hora. Foram 10 anos de Zero Hora, eu saí daqui, do NH, fui para o Jornal do Comércio, onde eu fiquei 1 ano, mais ou menos, aqui na sucursal de Novo Hamburgo, na época tinha uma sucursal aqui, e um dia eu vi um anúncio na Zero Hora, que a Zero Hora começaria a expandir para o interior do estado, criando sucursais. Eu mandei currículo, fui chamado no dia seguinte, e fui contratado, trabalhei por 10 anos na Zero Hora. Foi outro aprendizado muito grande, aí eu fui muito mais para a área comercial e de relações com a comunidade, que a Zero Hora pretendia com as sucursais ter isso no interior que ela não tinha, né? E eu fui para Passo Fundo, depois eu fui para Santo Ângelo, fiquei 3 anos em Santo Ângelo, 2 anos em Passo Fundo, e aí me chamaram para Novo Hamburgo, foi aberto aqui uma sucursal em Novo Hamburgo, e aí eu vim para cá e fiquei os últimos 5 anos dos meus 10 de Zero Hora na sucursal de Novo Hamburgo. E os 2 últimos anos desses 5 finais,
eu passei a ser o gerente comercial da Zero Hora, né? Eu coordenava daí todos os escritórios regionais do estado, né? Na área comercial. Aprendi também muito, né? Tive uma passagem bem interessante lá. Foi Mas uma veia comercial que já tinha se mostrado no NH. Que já se mostrava no NH, claro. Tu vendia, tu inaugurou anúncio fúnebre no jornal NH. Essa passagem dos anúncios fúnebres é interessante. Nós, numa discussão lá de como fazer, a gente via que tinha muita leitura, né? E aí nós criamos, o Lelo era o diretor da área, daí naquela época a gente já não estava mais na área de redação, o Lelo também estava no comercial. Nós inventamos os anúncios fúnebres. Como é que a gente fez? Nós credenciamos as funerárias, credenciamos uma pessoa que passou a fazer um cadastro dos fúnebres, né? E aí a cada 30 dias ela ligava para os familiares e a gente tinha então a participação de falecimento, missa de 7º dia, 30º dia, 6 meses, 1 ano, né? E naquele primeiro ano deste novo processo para captar a participação fúnebre, o Jornal NH publicou 256 páginas vendidas de participação fúnebre. E eu sempre pergunto, eu até fiz palestra na ADI, na Associação dos Diários do Interior, uma vez sobre esse tema, e eu sempre perguntava assim, qual é o grande anunciante que faz 256 páginas no mesmo veículo num ano? É raro. Sem negociação comercial. Sem negociação comercial, né? Então tem N passagens assim interessantes, né, que foi essa minha participação no NH. Antes disso, surgiu um grande ativismo, né? A UENH. Tu foste presidente da União de Estudantes de Novo Hamburgo numa época de ouro, né? Foi. Eu tinha 18 anos de idade, nós vivíamos o auge da ditadura do Médici, né? Da ditadura militar, o presidente era o Médici. E eu já militava, assim como presidente do Grêmio Estudantil da Escola Leopoldo Petri, onde eu fiz o ginásio, do Pio XII São Jacó, onde eu fiz o curso técnico de contabilidade, e fui presidente dos 2 grêmios, né? E aí surgiu a eleição para a União dos Estudantes de Novo Hamburgo. Tinha um candidato da situação que ia concorrer à reeleição. Que era? Pedro Miller, era o nome dele. Não sei onde é que ele anda hoje. E aí a gente não gostava muito do trabalho que a União vinha desenvolvendo. Criamos uma chapa de oposição, só que naquela época não podia se falar em eleição, né? Eleição era uma coisa proibida, né? Era tudo aquela coisa indireta. Elegia um conselho que nomeava o presidente, né? A União dos Estudantes era a mesma coisa. O que nós fizemos? Nós reunimos todos os grandes estudantis da cidade, lá no Pio XII, no auditório, derrubamos o estatuto, fizemos um novo estatuto que criava a eleição direta. No dia da eleição tinha informantes do DOPS na plateia, eu fui registrado no DOPS e tal, mas ganhei a eleição com 700 e poucos votos dos quase 1000 estudantes que estavam lá no Pio XII naquela tarde, né? E aí isso foi em 1973 ou 4, eu não me lembro bem, mas foi num desses 2 anos. E aí nós começamos a administrar a União dos Estudantes, sempre com um foco voltado para a cultura, né? Porque a gente participava, enquanto presidente dos grêmios, dos encontros da União Gaúcha e tal, e era sempre uma coisa muito festiva aquilo, né? Eu achava muito babaca aquilo, né? Muito produtivo. Então a gente começou a levávamos um grupo de teatro, né? E aí na hora da aprovação dos temas a serem abordados no encontro que a gente participava, a gente conseguia alterar aquilo e introduzia uma atividade cultural, né? E disso acabou a gente virando a cidade do teatro estudantil, né? Nós fizemos aqui em Novo Hamburgo, daí assim no final do primeiro ano do meu mandato, nós fizemos o primeiro festival estadual estudantil de teatro.
lá no Aliança. Eu digo lá no Aliança, porque naquela época o Aliança era muito longe. Né? Não tinha estrada até lá, como tem hoje, asfaltada. Né? Era longe mesmo, né? Para chegar no Aliança. Mas era o maior auditório que nós tínhamos da cidade na época. E fizemos então o primeiro Festival Estadual Estudantil de Teatro. Aquele que as peças tinham que ser apresentadas para 2 censores um dia antes do espetáculo. Montava todo o espetáculo para os 2 censores aprovarem. E então, se eles aprovassem, a peça ia às cenas. Se não, não participava, né? A maior parte das pessoas não deve fazer ideia do que isso significa. E nós fizemos um festival maravilhoso que lotava o Aliança. Né? Tinha gente que não conseguia entrar e a gente não conseguia entender como é que a gente conseguia fazer aquilo. Né? Claro que nós tínhamos assim, o NH dando capa, né? Para o festival, o que não acontece hoje. Né? Hoje, para tu conseguires um espaço para um festival, tem que haver toda uma negociação de cartão do assinante, não sei o quê, né? Mas o NH era muito mais participativo das coisas da comunidade, né? Ele ajudava a levantar, a promover as coisas. E um dos sucessos do festival era esta participação do jornal. E aí, a partir desse festival, o movimento teatral em Novo Hamburgo foi crescendo. Né? Nós chegamos a ter, em 1979, quando aí eu já era diretor de cultura da Secretaria da Educação, nós chegamos a ter 23 grupos de teatro amador em Novo Hamburgo, amador e estudantil. Né? Participavam do festival, desses 23, 15. Teve um ano que participou 18. E desses 18, dava para dizer que tu tirava 12, 13, 14 espetáculos muito bons, né, produzidos todos nas escolas e nos grupos amadores de Novo Hamburgo. Né? E então nós passamos a fazer daí o festival estadual e o festival municipal, que classificava então para o festival estadual. Tamanho o desenvolvimento que a cidade tomou naquela época, especialmente na área do teatro. Né? E nós temos até hoje gente trabalhando, né, que é fruto daquela época. O Fernando Rodenbusch, o Teatro Luz e Cena, o Cris Pereira, Quinho Nazário, Hilário Casper, e vou esquecer algumas pessoas. O Joel, enfim, muita gente ainda hoje continua trabalhando no teatro, né, fruto daquele período. Quero continuar falando contigo de cultura, mas isso depois de um breve intervalo. A gente está hoje numa conversa de peso com o jornalista Dejair Krumenan, o Deja.